Olá, me chamo Júlia, juntamente com as acadêmicas Isadora, Ana, Aline e Eduarda, vamos apresentar o resumo intitulado como Análise das infecções de corrente sanguínea em uma unidade de terapia intensiva. As infecções relacionadas à assistência à saúde são consideradas um grave problema de saúde, pois além de aumentar as taxas de mortalidade e tempo de internação, elas geram altos custos para as instituições de saúde. E dentre as viras, as infecções de corrente sanguínea estão diretamente associadas aos desfechos desfavoráveis em saúde, sendo em sua grande maioria notificadas com bactérias gram-negativas, associadas à resistência de antimicrobianos, e o que dificulta o tratamento dessas infecções. E no Brasil foi realizado o estudo Brasília SCU, e que encontrou 40% de taxa de mortalidade entre pacientes com ICS. O estudo teve como objetivo identificar o índice e característica das infecções de corrente sanguínea em pacientes internados no Hospital do Sudoeste do Paraná. Foi realizada uma pesquisa de campo descritiva, retrospectiva e documental com abordagem quantitativa, desenvolvida em um hospital misto. A amostra foi composta por fichas de notificação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, as quais descrevem os dados clínicos e microbiológicos dos pacientes que desenvolveram IRAS durante o período de internação entre janeiro e dezembro de 2021. Foi utilizado um checklist com as variáveis de interesse para o estudo e os dados foram analisados por meio do programa SPSS versão 25.0. Foram avaliados 86 pacientes com IRA. Destes, 8 apresentaram infecção de corrente sanguínea, sendo 5 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. A faixa etária predominante foram de idosos, sendo no total 5 e 3 adultos. Desses pacientes, 6 faziam uso de catéter venoso central e 2 não faziam uso. Como etiologia de admissão, foram admitidos 3 pacientes pós-operatórios, 2 sepsis-choque, 1 acidente vascular encefálico, 1 COVID e 1 insuficiência renal crônica. Desses pacientes, então, 5 evoluíram a óbito e 3 tiveram alta. Estudos realizados na Europa, Estados Unidos e Austrália relataram altas taxas de infecção de corrente sanguínea, que variam entre 6 a 21 casos para cada 10 mil pacientes dia, com uma taxa de mortalidade entre 12% e 31%. No presente estudo, 9,3% dos pacientes apresentaram alguma infecção de corrente sanguínea, sendo que 62,5% dos pacientes evoluíram a óbito. Esses dados demonstram uma alta morbimortalidade relacionada a essas infecções. A predominância foi de pacientes do sexo masculino, que o corrobora com o estudo realizado em Belo Horizonte. E isso pode ser justificado pelo fato da população estar exposta a diversos fatores que levam ao adoecimento e normalmente só procura as unidades de saúde tardiamente, com maior chance de complicação e necessidade de internação. Observou-se também o maior predomínio de pacientes idosos. Esse fato é evidenciado em outra pesquisa realizada em Manaus, o que mostra que as doenças crônicas características dos idosos vêm aumentando de forma gradativa, juntamente com o envelhecimento da população mundial. E isso tem como consequência quadros de desestabilização orgânica que levam os pacientes idosos a necessitar de uma assistência especializada e, consequentemente, uma internação em UTI. Como etiologia de admissão, a gente tem uma predominância de pacientes pós-operatórios, diferente de resultados que a gente vê em outros estudos, já que tudo isso depende de cada UTI, do perfil que existe no hospital e a sua especialidade e também ao público que é atendido. A gente vê também que um fator de potencial de risco é o uso do catéter venoso central, já que ele é um fator que pode sim aumentar a disposição desses pacientes a terem infecções de correntes sanguíneas, como também foi evidenciado num estudo feito pela SCUP aqui no Brasil, onde eles mostram que 70,3% dos casos de infecções de correntes sanguíneas estão relacionados também ao uso do catéter venoso central, que é um dispositivo que, apesar de ser bem importante para a sobrevida do paciente, pode também aumentar o risco da infecção. E para minimizar o risco desse índice de infecção, é necessário que seja investido em intervenções e capacitações para os profissionais, para que as pessoas, os enfermeiros e tudo mais, possam saber como realizar os procedimentos de maneira adequada e fazer as práticas também de uma maneira segura para as pessoas. Concluímos, então, que o índice de infecção de corrente sanguínea é elevado, especialmente relacionado ao uso de catéter venoso central. E com uma alta taxa de morbimortalidade, é de suma importância a prevenção e a implementação de medidas de controle institucional para diminuir o índice dessas infecções. Obrigada a todos pela atenção.